Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Luquezer, rapaz. E cara, depois de 1000 anos fazendo um vídeo que quase ninguém vai assistir, eu só tô fazendo pra minha carência mesmo, porque eu quero, porque, cara, eu assisti a saga inteira do infinito aí da Marvel e eu falei, pô, mano, eu vou ranquear esses filmes, porque eu quero, mano. Tem filmes que eu nem lembro mais, assisti tipo ontem, eu não lembro mais, mas dane-se, cara, eu vou fazer isso. E essa Saga do Infinito, que é a primeira, segunda, terceira fase. E eu, por que você não faz de todos os filmes, Lucas? É porque eu não assisti todos. Então, é por isso mesmo. E como é essa saga do infinito, e como a saga do multiverso ainda não terminou, eu vou fazer daí da saga do infinito, fechou, pilantra? Mas enfim, cara, a gente vai estar dividindo isso em tópicos. Obra-prima Celoco, ou seja, aquele filme que arrepia tudo em você, muito bom, ou seja, aquele filme que você fala, mano, esse filme é irado, fechou? O filme bom, que é aquele filme que tem uns pequenos defeitos, mas você acha, pô, é aceitável, tá ligado? É da hora. O filme legal, que é um filme divertidinho, tipo aquele clássico Sessão da Tarde, assim. Tem bastante problema, mas é divertido. É o filme regular, que é aquele filme com muitos problemas, mas também ainda é assistível. E é o filme Bochinha, que, como o nome já diz, é um lixo completo, tá ligado? Aquele filme tão desnecessário que você fica, caramba, como que esse negócio foi aprovado, tá ligado? Mas enfim, né, cara? Vamos nessa, galera. Homem de Ferro de 2008. Cara, esse foi o pioneiro da Marvel, uma arriscada tentativa de trazer esses personagens incríveis para as telonas, cara. Mas enfim, deu certo e pra mim, mano, deu pra caramba lá ele. Mas enfim, cara, Homem de Ferro é uma iniciativa fantástica que eu fico até... Mano, até hoje eu fico... Mano, como esse filme é tão bom, tá ligado? E... Por mais que hoje em dia algumas pessoas podem achar que esse filme é um pouquinho meio mezinho, até por causa que com o tempo alguns filmes ficam meio assim. Cara, pra mim o Homem de Ferro continua sendo incrível, cara. Porque ele é um filme que tem uma história fantástica. Por exemplo, vamos dar um contexto pra vocês entenderem. Tony Stark é basicamente um cara bilionário muito safado do caramba. E ele tá vendendo suas armas de boa para o mundo, né? Sem se preocupar. Até que ele vê na sua frente aonde suas armas estão sendo usadas para o mal. Com isso em mente, ele percebe e fala, mano, eu não quero mais isso, cara, na minha vida. E assim, cara, ele se torna o Homem de Ferro, mano. Por quê? Porque sim, mano, ele quer o bem. O vilão do filme é um pouquinho meio genéricozinho, ele é um pouquinho bobinho, mas eu acho que pra um vilão inicial ainda é aceitável, sabe? Porque ele olha pra aquilo que o Tony Stark tá fazendo e fala, não, mano, eu não aceito isso. E a gente tem que vender arma sim pro governo. Mas aí o Tony Stark, como ele, mano, o cara foi usado como cativeiro, tá ligado? No cativo, mano. Então o cara viu tudo mesmo. Então, cara, o Homem de Ferro, ele é um filme bastante sentimental mesmo, porque dá pra perceber como as pessoas mudam quando eles percebem realmente a verdadeira natureza humana. Porque, cara, é um filme muito, muito bom mesmo, cara. Eu realmente, particularmente, amei o Homem de Ferro. Eu gosto de ver como o Robert Downey Jr., ele é um... Cara, um ator carismático e ele usa isso no seu personagem nesse filme. E, cara, é um filme fantástico, é isso que eu tenho que dizer. Porque, pra mim, mano, Homem de Ferro de 2008 é uma obra-prima. Pra mim, tem um 10 de 10, cara. E fica aí em obra-prima, cê é louco, parça. Porque, meu Deus, mano, que filmaço do caramba. O Incrível Hulk de 2009. Eu acho que foi em 2009, não sei, mas enfim. O Incrível Hulk, por mais que esse filme seja, eu acho, um dos mais esquecíveis do UCM, até porque ele é um filme que nem na Disney Plus tem, eu acho que por questão, acho que das empresas, né? Porque eu acho que esse é um filme da Universal ou da Paramount, não lembro direito. Mas enfim, cara, esse é um filme que, por mais que nem pareça, é da UCM. Até porque ele tem um tom bem sombrio, né? Mas quando você assiste o filme, você entende. Dando um contexto aí rapidinho, e como eu não lembro quase nada desse filme, eu tive que pesquisar pelo ChatGPT. Eu só assisti esse filme por causa do Admirável Mundo Novo, cara. Só por causa disso, porque eu tive que entender os personagens antigamente. Mas enfim, basicamente o Bruce Banner, ele tava tentando replicar a fórmula do soldado, sabe? Do que o Steve Rogers usou, tá ligado? Pra ficar fortão. Só que ao invés do Bruce Banner ter ficado fortão, mano, o maluco virou um bicho, mano. Um monstro. E isso, mano, afetou negativamente. Só que na visão do General Ross, que é basicamente, na época era General, é fogo, General, mano, ele olhou pra aquilo e falou, não, isso daí, mano, é uma arma, mano, a gente pode usar isso para, mano, sei lá, mano, que nem o Tony Stark, tá ligado? Tipo, fazendo as armas dele. E o general olhou pra aquilo e falou, mano, isso daí é uma arma. Só que na visão do Bruce Banner, mano, aquilo era tipo uma praga, tá ligado? E como aquilo tava afetando negativamente a vida dele, e até mesmo pra namorada dele, que literalmente era a filha do General Ross, ó, que pilantra, mano. Mais um personagem pilantra aí no ECM. Mas enfim, cara. Aí deu nesse negócio, aí ele ficou em fuga. Em qual lugar que ele ficou foragido, né, mano? No Brasil, né? Lógico. É, mano, o pilantra ainda ficou no Brasil, mano. Porque é o único país que parece que só tem criminoso. Mas enfim. E no Rio de Janeiro ainda, fechou?
Mas enfim, cara, retomando, basicamente o Hulk ele só tava, sei lá, mano, tentando viver a vida tranquilo. Só que os malucos tava procurando ele que nem doido. Só que aí um cara invejou, sei lá, mano, o vilão do filme, mano, que eu não lembro nem o nome. Ele tentou usar o soro também. E ele virou o Abominável, mano. Só que aí deu tudo errado. Aí o Hulk tentou impedir, lero, sei lá, mano. Só isso que eu lembro do filme. Mas enfim, esse é o Incrível Hulk de 2009. Um filme que muita gente odeia, cara. É sério. É impressionante como esse filme muita gente odeia mesmo. Eu, particularmente, cara, eu fico incrédulo como muita gente menospreza esse filme. Porque literalmente, cara, eu falo literalmente toda hora porque me deixa muito bravo, cara. Porque basicamente o filme não é ruim, cara. É incrível Hulk mesmo. Porque o filme não é ruim, cara. E muita gente fala, não, esse filme é pior que Invasão Secreta, mano. Como assim Invasão Secreta, mano? Esse filme é pior que Thor, Amor e Trovão. Como assim? E pior que Quantum Mania. Como assim, parça? Não, esses caras metem muito louco, tá ligado? Mas, mano, o filme, pra mim, na minha visão, e na única vez que eu assisti esse filme, o filme é bom. Pra mim, esse Incrível Hulk, cara, aqui, ó. Ele tem um 7 de 10 e fica aí no bom, cara. Dane. Homem de Ferro 2, o filme de 2010, um dos filmes mais odiados da Marvel, cara. Por algumas pessoas, mas por mim, esse filme tá no meu coração. Ué, Lucas, mas por que, cara? Porque você já entrega logo de bandeja que você gosta desse filme. Por que, mano? Esse filme é da hora, dane-se. Mas enfim... Uma das coisas que eu posso citar sobre Homem de Ferro 2 é que ele é que nem um filme da Illumination. Tem tanta história e parece um monte de compilado. Mas o filme funciona pra mim perfeitamente, parça. Então, basicamente o filme conta os incidentes que aconteceu depois do Homem de Ferro 1. E o governo agora, né, é sempre o governo, né, incrível. Eles falam, mano, Tony Stark, você tem que entregar essa arma pra nós, tá ligado? A armadura do Homem de Ferro. Só que o Homem de Ferro fala, não, mano, isso aqui é meu, compadre. Mano, certíssimo esse Tony Stark, mano, esse cara merece meu respeito. Só que ao mesmo tempo que o Tony Stark tá sendo Homem de Ferro, isso tá prejudicando a vida dele, tá ligado? Por causa que aquele, sei lá, mano, aquele coração doido dele tá também prejudicando. Mas aí tem a relação também com o Homem de Ferro com a Pepper, que vira ainda mais nesse filme. Tem o máquina de combate que se torna ainda mais relevante nesse filme, sabe, mano? Tem uma luta entre o Tony Stark contra ele, mano, que é muito boa, parça. Putz grila, mano, que cena do caramba. A gente tem a introdução da Viúva Negra nesse universo, que por mais que ela seja sexualizada pra um caramba nesse filme, mano, é demais ver essa personagem nesse filme. E parece que tudo nesse filme funciona, tá ligado? E falando na Viúva Negra, eu até lembrei da cena do corredor, cara. Como eu gosto desse filme, mano. Agora a gente chega na parte delicada do filme. Os vilões, cara. Porque desse filme, realmente os vilões desse filme são bem problemáticos. Primeiramente a gente tem o Ivan, que na cena inicial do filme a gente vê o pai dele morrendo. E para quem não sabe, o pai dele era tipo o amigo do pai do Tony Stark. Só que aí eu acho que por algum problema o maluco do filho olha bem justamente no momento que o Tony Stark se identifica como o Homem de Ferro. E o maluco fala, não, mano, eu vou me vingar. Mano, tipo, do nada, tá ligado? Bizarro, mano. Aí a gente tem um outro vilão que é o... Caramba, qual que é o nome mesmo? Pilantra? Sei lá, mano, pesquisei pelo chat GPT, aí é o Justin Timberlake, sei lá. Beleza. Aí esse é tipo aquele carinha lá que fala, não, mano, você tem que dar uma arma pra nós, Tony Stark. E tipo, mano, esse vilão faz merda nenhuma. Ele só contrata o Ivan pra bosta nenhuma. Esse vilão é tipo, acho que um dos vilões mais merda do CM. Mas pra mim, mano, de verdade, cara, esse filme funciona do mesmo jeito, mesmo com esses vilões bosta, tá ligado? E é da hora. Uma coisa que eu só gosto do Ivan é aquele papagaio lá, porque ele quer, não, mano, eu quero esse papagaio. Mano, é da hora, mano. Sei lá, mano, é da hora de assistir. O filme ele também tem um humor bem dosado, é muito da hora. E também a gente vê mais ainda a introdução dos Vingadores no universo do CM, tá ligado? E pra mim, cara, por mais que muita gente fala que o segundo filme do Homem de Ferro é insignificante, pra mim, cara, eu gosto muito desse filme. Tipo, muito mesmo, sabe? Mas, cara, por mais que esse filme receba muito hate, esse filme tem no meu coração um grande espaço, porque, mano, esse filme pra mim, cara, é muito bom. 8 de 10, tem muita cena incrível. E não importa o quanto as pessoas podem falar que esse filme é uma bosta, mano, eu vou defender esse filme na mão e peito, cara, porque cê é louco, mano. Esse filme é muito da hora mesmo, cara. As pessoas que falam mal é por causa que é efeito manada mesmo. E agora chegamos com Thor, cara, um dos personagens queridíssimos da Marvel, que só tem filme podre. É impressionante, cara. Mas enfim, qual é a narrativa do filme?
Thor, assim como seu irmão Loki, eles moram em Asgard, mano, e são destinados para serem um dos príncipes de lá. Só que basicamente Thor é um cara muito filho de uma mãe nesse primeiro filme, até porque ele desobedece seu pai, o Odin, e isso leva para o pai dele pensar, mano, você não é digno, seu bosta. Aí ele leva o Thor pra terra, mano, onde Thor fica confuso, triste, e leva um martelo dele, né, porque como ele não é mais digno, ai droga. Mas enfim, Thor é aquele típico filme genérico onde você vai ver literalmente o personagem se mudando, né? Mudando seu jeito de ser, com os personagens na Terra, com a namoradinha dele, que o maluco encontra em um filme já é namorada, bizarro. Mas eu particularmente gosto muito de como o Thor, ele até que é um filme divertidinho, por mais que sim, tem muitos problemas. Eu particularmente, cara, acho que é um filme muito arrastado, às vezes eu sinto mal vontade de dormir, mas o que realmente salva o filme é o próprio Thor e até mesmo o próprio Loki, cara, porque os personagens são muito da hora mesmo. Thor, particularmente pra mim, não é um filme tão incrível da Marvel. Eu acho que ele sim tem bastante defeitos, mas pra mim ele é um filme assistível e dá pra se divertir e é um filme que, cara, é legal, tá ligado? Eu particularmente não curto muito os filmes do Thor, mas é um filme, pô, mano, só pra entender mesmo a linhagem do Thor mesmo, pra assistir os Vingadores mesmo, cara. Mas pra mim, no geral, Thor pra mim tem uns 6 de 10 e é um filme legal, cara, legalzinho. Ai, Lucas, mas como você coloca o Incrível Hulk e o Homem de Ferro 2 na frente desse filme? Cara, simples, eu não curti muito Thor, mano. E eu não tenho obrigação de gostar. Então, pra mim, dane-se. Capitão América, o primeiro Vingador. Mano, um filme incrível, parceiro. É incrível como a Marvel conseguiu iniciar tão bem o Homem de Ferro e o Capitão América. Até porque os dois, pra mim, são um dos personagens mais principais, realmente, desse universo em questão, né? E, mano, de verdade, como a iniciativa desse filme do o Capitão América é fantástica, cara. Basicamente a gente conhece o Steve Rogers, que é um personagem muito bonitinho, fofinho. Oh, gente, eu quero ser um soldado. E é da hora ver a ambição desse cara, mano. Por mais que ele seja frágil, sabe? Por mais que ele seja tipo, mano, caramba, se me bater eu vou morrer. O maluco fala, não, eu posso fazer isso o dia todo, mano. Como esse cara é fantástico, mano. Um exemplo de pessoa. E tem gente que não gosta desse filme também, bizarro. Porém, entretanto, contudo, todavia, alguém, eu acho que, sei lá, mano, um dos caras lá do exército vê a ambição do Steve Rogers, até porque o maluco tenta trapacear, né, do negócio lá pra entrar no exército, e ele fala, mano, eu acho que você pode participar e tem um jeito pra você participar. E ele meio que participa de um projeto Renascimento, que é tipo um projeto onde que o capitão ia tomar o sorão, mano, aquele sorão pra ele ficar bombadaço. Então, de uma magricela, a gente vê um maluco virar o, sei lá, mano, o The Rock. Só que ao mesmo tempo que tem isso, a gente também tem a Hydra, mano. A Hydra que também tá tentando roubar esse soro e dá tudo errado, mano. E aí a gente tem um monte de história, blá. A gente tem a relação dele com a Capitã Carter, nem lembro como que é. Mas mano, é muito da hora o filme, cara, em questão. Tem muita cena da hora, a gente vê essas cenas de guerra. Parece que, tipo, mano, pra mim, eu acho que filme de época pra mim é um dos melhores. E Capitão América sabe fazer isso muito bem mesmo. Mas agora, sobre os vilões do filme, ou seja, o Caveira Vermelha. Lucas, o que esses malucos querem, mano? Até porque eu quase não explico quase nada, né, mano? O líder da Hydra, né, mano, ele queria literalmente, assim como todo o governo, queria o soro pra meio que fortalecer o time dele, tá ligado? E até a gente tem a iniciativa do Tesseract, né, mano? Um bagulho que é relevante pra caramba depois dos outros filmes da Marvel. Tipo, como Vingadores e até mesmo Guerra Infinita e a fase inteira, sabe? Mas aí no final do filme, o vilão perde, o mocinho ganha... Em aspas, né? Até porque basicamente o Capitão América foi congelado, mano, tadinho, após literalmente dizer à sua esposa, que seria sua esposa no caso, né? Eu vou dançar com você numa noitezinha, de boa. E isso não acontece, né, mano? É um bagulho bem triste e sentimental pro nosso Steve Rogersinho, cara. Porque, mano, é triste demais mesmo, galera. Mas enfim, Capitão América, o primeiro Vingador, é um filme incrível. Eu gosto muito do desenvolvimento dos personagens, principalmente até do próprio Buck Barnes, né? O amigo do Capitão América. E desenvolve muito bem e até mesmo pra entender e compreender muito mais desse universo da Marvel. O filme pra mim tem um 10 de 10 e fica aqui em obra-prima. Eu só não sei se ele é melhor que o Homem de Ferro ou o Capitão América é melhor que o Homem de Ferro. Então, pra mim, os dois tá empatado, dane-se. E agora, galerinha do bem, Os Vingadores. Um filme que eu tenho orgulho de falar que eu assisti no cinema, tá? Olha como eu sou privilegiado, cara. O filme que ia ser um grande ápice da Marvel, porque é a reunião dos nossos personagens queridíssimos, cara. Tony Stark, Thor,
Viúva Negra, Clint, sei lá mais quem, mano, já esqueci todos os personagens. Mas é um filme muito da hora, cara. Por mais que hoje em dia eu, particularmente, eu assisto o filme e falo, pô, mano, esse filme não é tão incrível quanto eu lembrava. Mas pra mim, cara, é uma introdução muito da hora pra esse universo e pra reunião desses personagens que, por mais que à frente, né, da franquia, eles ficam ainda mais significantes, né? Tendo um grande trabalho em equipe. Mas enfim, qual é a história do filme? Loki, um pilantra do caramba lá de Asgard, ele vai pra Terra com o plano de conquistar o planeta, né, mano? Porque depois do finalzinho do filme do Thor você entende isso, eu não vou explicar porque eu tô com preguiça. Mas ele basicamente usa o Tesseract, né, aquela bomba lá do caramba, e ele usa pra meio que, mano, sei lá, manipular a Terra, é isso mesmo. E o diretor, né, o Nick Fury, ele fala, mano, não, agora a gente tem que reunir os Vingadores, tá ligado, mano? E com essa ideia em mente, cara, isso dá uma execução certa, por mais que é uma equipe bastante desajustada. Então eles vão ter que aprender a meio que se comunicar e aprenderem juntos, sabe? Como que lidar pra salvar a Terra e dar certo, sabe? Mas uma coisa que eu gosto muito desse filme, cara, é que os personagens eles não são jogados, sabe? Eles realmente têm motivo de estarem lá. E pra vocês terem noção também, mano, uma coisa que eu gosto pra caramba desse filme é que ele tem até desconfiança da própria Shield, sabe? Tipo, por exemplo, com o Hulk, mano. Por mais que o Hulk seja um personagem que eles queiram, né, que ele participe assim, mano, tipo, pro plano dos Vingadores, os malucos também quer meio que prender o Hulk, tá ligado? Mano, olha como os malucos é pilantra, tá ligado? E pra mim, funciona todo o personagem desse filme. Até o Arqueiro Gavião, que muita gente tem um hate, tá, mano? Eu particularmente acho esse personagem muito louco. Mas assim como todo final de filme, o bem vence o mal, numa guerra da hora pra caramba com aquele tan. Nossa, é muito louco esse filme, mano. De verdade, Os Vingadores é um filme fantástico. Pra mim, não chega a ser uma obra-prima, infelizmente. Mas, dane, eu coloco aqui ele aqui no obra-prima porque, sei lá, mano, é da hora do mesmo jeito. E enfim, cara, essa foi a primeira fase da Marvel e agora a gente inicia com a segunda fase.